Boa noite. Essa é a 11ª oficina virtual, né, de uma iniciativa que se iniciou em março de 2024, porque batalha por um processo de educação para a cidadania em Búzios, né? A gente já realizou 10 oficinas, claro, e vários temas. O primeiro foi planejamento participativo, com a experiência de Celso Daniel, né, na Prefeitura de Santo André, antológica, né? A segunda foi participação social e educação popular, da Secretaria da Presidência da República. A terceira foi emergência climática e redução de risco de desastre. A quarta foi economia solidária e moedas sociais, por a participação de Joaquim Melo, o idealizador, praticamente um grande líder no país sobre o tema. Outra, quinta, foi sobre tecnologia social e economia solidária. A sexta, o tema candente, mobilidade urbana. O outro foi sobre grupos armados de segurança pública, que é o grupo de estudos sobre novas ilegalidades da UF. O oitavo foi comunidades tradicionais na promoção do bem viver, que atua na Costa Verde, do Rio de Janeiro. E esse ano, a nona, foi Desafios da Economia Solidária, que foi para dar uma fortalecida no curso que nós estamos desenvolvendo aqui em Búzios, que é Gestão de Projetos Solidários, um curso de extensão com participação de lideranças comunitárias do município. Então, e o segundo, e o 10º foi Turismo de Base Comunitária, que foi realmente muito importante, foi muito interessante. E hoje nós estamos recebendo o CUNCA para o tema Mobilização Democrática em Tempo de Catástrofe. Quer dizer, primeiro é o seguinte, eu estou muito feliz, muito contente hoje, porque tudo isso que eu falei aqui são pessoas que eu conheço, tive algum contato, e tudo, mas o CUNCA é meu contemporâneo. Eu conheci o CUNCA em 1978. Então, nós temos uma trajetória de amizade e companheirismo muito longa. Eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo. Acho que estou irradiando, né? Muito feliz mesmo. Então, o CUNCA está aqui com a gente. E não só eu já estava afim que ele viesse, mas aí, por coincidência ou não, ele acaba de lançar um livro, né? E esse livro chama-se, porque aqui fica ao contrário, né? Crueldade e Catástrofe em Tempos de Barbárie, da editora Círculo do Giz. Foi lançado no dia 16 de maio, aqui na Livraria Argumento, no Leblon, no Rio de Janeiro. E o livro realmente é uma viagem, realmente é uma viagem. E aqui eu destaquei um aspecto que ele faz na apresentação do livro. Ele fala: então, eu juntei escritos sobre 3 temas, nos quais sublinho algumas preocupações com a forma que resulta da minha escrita, conscientemente rápida: crueldade, hegemonia e cartografia. E eu reuni, como está dizendo, né, textos que definem meu diagrama, como uma síntese ou mapa mental para pensar o tempo presente de forma crítica. No meu mapa mental, o método é sempre o da representação de caminhos construídos sobre as práticas de grupos sociais, a partir da centralidade social da periferia favela. Então, essa é um pouco a mobilização. Mas o CUNCA, ele tem uma trajetória de militância política, de uma presença histórica na fase, uma ONG extremamente importante do país, e ele tem um papel destacado na história da fase, né? Fora várias campanhas e tal. E aqui, micro currículo, né? Ele é coordenador do Laboratório de Direito à Cidade e Território, lá na UFRJ. Ele é doutor em Planejamento Urbano e Regional e membro de 2 grupos em destaque: Trauma e Catástrofe, e o outro grupo, Gramsci e a Modernidade. Tá? Então, CUNCA, seja hiper bem-vindo. Muito feliz de você estar aqui. E o CUNCA já conversamos, eu falei para ele em termos de 40 minutos, 1 hora, enfim. E depois a gente abre uma segunda parte, as pessoas, cada um 3 minutos, a gente vai dialogando. Enfim, nos outros deu certo, aqui vai dar certo aqui também. Então, por favor, CUNCA. Boa noite a todos e todas. Vendo o perfil das pessoas que estão,
eu acho que, na realidade, nós vamos conversar um pouco mais e talvez seja mais interessante reduzir para que todo mundo fale, porque são todas pessoas interessantes, algumas das quais nós dialogamos constantemente, né? Acho que tem a presença de pessoas que estamos trabalhando juntas também. Bom, tem uma questão que eu conversei com o Sidão, quer dizer, nós temos, digamos assim, começar com o aspecto positivo. A minha leitura contemporânea é muito pessimista do mundo, mas o aspecto positivo é que nós, durante o século XX, tentamos construir essa agenda do comum que se escrevia a partir da ideia de autogestão, a partir da ideia de cooperação, a partir da ideia de solidariedade, a partir de ligar corpo e território e ligar aprendizagens sociotécnicas distintas que nos levaram a algumas agendas que foram do desenvolvimento local, da dinâmica territorial, a agenda da economia solidária, que foi das formas de cooperação produtiva e de autogestão, e as agendas, digamos assim, do que a gente chamou aqui de tecnologia social, tanto a parte de pactuação entre movimentos e processos sociais, universidade e governos, quanto tecnologia social no sentido das formas apropriadas, de mudanças sociotécnicas ou de trajetórias distintas, inclusive no uso das tecnologias como software, copyright, etc. Quer dizer, nós também trabalhamos alternativas em relação às quais fomos derrotados fortemente, na articulação entre inteligência coletiva e dinâmicas, digamos, de organização produtiva, de mobilização democrática e produtiva nos territórios, a partir de circuitos populares, etc., e também formas de experiência, já que o tema da democracia foi introduzido pelo Sidão. Digamos assim, o livro surgiu e ele curto-circuitou o tema da democracia e curto-circuitou essa agenda positiva. Eu vou voltar a ela, de alguma maneira, em termos de como a gente poderia aproximar, no momento que a gente está numa enorme fragmentação molecular, né, os processos pós-pandemia, os desastres do desenvolvimento da guerra, os cenários que a gente recebeu do bolsonarismo, tudo isso, e também as formas de precarização junto com as mutações tecnológicas, tem produzido uma gigantesca precarização e um processo de compressão enorme. Mas eu vou tentar descrever isso um pouco agora no segundo momento. Quer dizer, o primeiro momento é dizer, olha, nós temos um conjunto de métodos residuais, de abordagens sociotécnicas, de experimentos, etc., que nos sustentam e permitem atividades como a que a Cristina faz, como a que o Vitor faz, como a que o Sidão tenta desenvolver, como que a Liliane trabalha e como provavelmente o Enzo com o tema dos comuns. Então, isso tem uma certa presença e alguns fragmentos de aprendizagem das novas gerações, experiências territoriais que ajudam toda vez que novas vozes aparecem, sujeitos moleculares, não é, podem aparecer e, de certa forma, embora há cenários complicados, e eu vou partir agora dessa complicação. Como é que são governados os territórios urbanos metropolitanos e hoje mesmo Búzios, que é uma mancha metropolitana que se articula num enorme território litorâneo, mas comprimida pela cadeia do turismo, pela especulação imobiliária e pelo petróleo, afetando todas as formas tradicionais e alternativas. E, além disso, incorporando também uma nova economia de serviços e novos sujeitos, que são oriundos de outros lugares, né? Nós todos convivemos com Búzios, e minha mãe morou em Búzios, então ela era uma moradora aposentada de classe média que foi morar lá. Portanto, Búzios também tem novos habitantes, novos cenários disso. Então, onde tem instituições de ensino, hospitais, outras formas de trabalho, mas muito emprego doméstico, desenvolvimento de favelas e uma mancha popular urbana que conecta de Búzios a Cabo Frio, que é a bacia de trabalho, a bacia de serviço. E eu especulei isso aqui com o Sidão e fomos conversando. Aí ele falou, bom, tem ainda a fragmentação entre, digamos, a península e a sua relação com o continente, etc., outros aspectos que fazem essas muitas geografias de pressão, e tem essas iniciativas de encontro que são de uma cultura
de classe média alternativa e de movimentos sociais que fazem feiras, ações de solidariedade, atividades culturais, que Búzios tem festival de cinema, tem não sei o quê, tem outros elementos de uma cidade complexa com as suas características. Então, é um pouco um diálogo bom. Nesse diálogo, eu diria que a gente tem hoje o urbanismo de guerra, o urbanismo de espetáculo e o urbanismo de negócios. Eu trabalho muito essas ideias do impacto. O contra-urbanismo popular, o contra-urbanismo dos assentamentos populares, o contra-urbanismo da moradia, o contra-urbanismo da favela, ele é atravessado por uma brutal violência nos territórios e é muito complexificado, quer dizer, ou seja, os assentamentos urbanos e os novos contextos de urbanização são bem diferentes das levas migratórias anteriores, nordestinos ou pessoas egressas da escravidão. A dupla matriz popular, né, as matrizes populares até a década de 50 foram migrações do norte para o sul e processos específicos que vieram derivando de toda a fuga do agrário e a fuga da escravidão, que deu origem a esses processos de urbanismo. Hoje nós temos novas precariedades, novas populações, novos movimentos, né? E depois da pandemia também deslocamentos massivos por uso do território, pessoas que, graças ao ou trabalho virtual, teletrabalho, ou em função de características de nova precariedade, se deslocaram. E esses deslocamentos podem fazer com que a classe média e pescadores e outros aluguem apartamentos, aluguem vagas, aluguem lugares, vivam híbridos, né? O Airbnb no Rio, o Airbnb em Búzios. Quer dizer, é um jogo de mutações que estão fazendo de novas economias que têm a ver com essas dinâmicas territoriais e mudanças de território. Mas, grosso modo, eu diria que na combinação entre o urbanismo de guerra, não é, são essas formas de ação de polícia ou ações de extermínio, de execução, de aniquilação, de encarceramento, que ainda são espetacularizadas, marcam, não é, o fato de que a nossa sociedade tem milhares e milhares de pessoas. Quer dizer, Búzios entra nas mesmas estatísticas, digamos, no território periférico, dos índices de mortalidade observados, de morte violenta observados no território do país. Ou seja, eu leio Búzios na chave das novas subregionalidades urbanas massivas e complexas que vêm de Macaé até Arraial, até São Pedro, ou o que vocês quiserem, mas, grosso modo, Cabo Frio e Búzios mais conectados, mas vai Rio das Ostras, vai a tudo, quer dizer, com diferenciais dos modos como cada um desses territórios traduz as suas políticas. Mas, grosso modo, eu vinha falando do tema da crueldade, porque a banalização do mal, que era uma visão da Hannah Arendt, que é a visão da morte industrial, da dinâmica totalitária, da morte burocrática, etc., via a estrutura dos campos, a estrutura da guerra, os modos de organização, dentro do fascismo clássico, do totalitarismo clássico, como algo que ainda mantinha graus de invisibilização, mantinha graus de cobertura genérica, né, do ponto de vista de valorizar determinados traços de superioridade racial, de superioridade moral, etc., e produzia velamentos. E nós vivemos uma era de banalização da crueldade, ou seja, sem velamento. Não é? O elogio direto à tortura, não é vou eliminar o nazista, não é? Vou construir uma máquina de produção de inimigos, uma máquina de produção, uma atuação permanente. A polícia vai e abertamente mata e solicita o direito de mais matar sem velamentos, quer dizer, e assim vai as milícias, assim vai o território também marcado pela criminalização das populações, que retroage como violência social criminal nas economias de droga e outras economias. Então, nós não temos mais velamento. Aqui no Brasil, o presidente dizia, eu sou especialista em matar. O governador do Rio de Janeiro dizia, é para dar tiro na cabecinha. E agora nós compramos os helicópteros para complementar o Hawk, esse helicóptero americano de guerra, com sistemas para ação direta, fora drones, fora tudo. Nós vamos começar um processo e a reivindicação da política de segurança no sentido de considerar o tráfico narcoterrorismo. Então, nós estamos numa outra gramática, a gramática de guerra vem avançando
né, e vem avançando também por outro lado, em função de Gaza, Campos, as guerras, o que acontece no mundo. Quer dizer, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem a experimentação dos armamentos israelenses na contenção das favelas, na guerra e tal, direto nos territórios, como na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, antes da atual dinâmica propriamente bélica geral, mas aquilo que se desenvolvia na Cisjordânia. E temos, ao mesmo tempo, o show da Lady Gaga com leitura da íris, do controle facial, ou seja, coloca-se 2 milhões de pessoas ou contingentes gigantescos sob um tipo de leitura, e na véspera disso, em Copacabana, se faz limpeza étnica e morte de pessoas no morro, por exemplo, nos Tabajaras, né? Ou seja, nós temos esses cenários que, na realidade, combinam espetáculo, guerra, shows, etc., entretenimento, e uma brutal especulação imobiliária com uma gentrificação louca. Alguns bairros, como Botafogo, tem, às vezes, numa quadra, aqui perto da minha casa, tem 3 supermercados na mesma quadra e 5 farmácias na mesma quadra. Quer dizer, algo é uma combinação da ideia de adoecimento e de indústria médica e de controle e envelhecimento da população medicalizada e farmacologicamente conduzida, combinada com uma brutal especulação. A cada 3 quadras se constrói, não é? A cada quadra se constrói uma média de 3 prédios novos. Ao mesmo tempo, tem a crise dos aluguéis, a crise dos lugares abandonados, o comércio que entrou em crise, os vazios, e isso a gente assiste como o centro da cidade do Rio de Janeiro vazio, com as novas construções especulativas para tentar gentrificar a região portuária, né, criando apartamentos para um tipo de, digamos assim, um tipo de estrutura que constrói uma minha casa, minha vida para camadas médias, né? Então, a gente está aqui, seria uma tentativa de contemporização das novas políticas que antes tentavam minha casa, minha vida genérica para colocar as populações pobres, e agora faz para uma espécie de classe média baixíssima, né, que se oferecerá junto com as soluções tributárias. Então, se governa, né, pelo mercado, ou seja, a macroeconomia, a microeconomia, os territórios todos. Bom, e o processo de compressão dramático no terreno sanitário, né? Quer dizer, o desastre sanitário brasileiro se reflete de maneira aguda em todas as regiões, né? Todas as áreas de especulação imobiliária, como Barra da Tijuca, a compressão de todo aquele território ambiental é semelhante a de Búzios, né? Quer dizer, que a gente tem um desastre em matéria de esgotamento sanitário, em matéria hídrica, etc., com problemas que vão se desenvolvendo. Bom, então, na realidade, eu falei com o Sidão que ia fazer uma descrição rápida dessa ideia de crueldade, catástrofe. Nós temos o debate do capitaloceno, nós temos o debate ambiental, nós temos o debate climático, e as saídas chinesas são saídas que exigem grande dreno de recursos minerais, de agronegócio, de questões que estão produzindo um efeito catastrófico no país. Essa ideia de que a gente vai ter uma solução a partir de um jogo no conflito Trump versus BRICS, no conflito Trump versus China, muita gente idealiza o modelo industrialista chinês de um capitalismo que produz ordem e emprego, e, na realidade, é um capitalismo que depende de recursos mundializados, vai depender da rota da seda e de uma divisão de trabalho em que a África e a América Latina vão acentuadamente ficar como territórios de drenagem de recursos ambientais, não é? Mais do que menos de trabalho barato. Esse trabalho barato entra nas periferias asiáticas, não é? Entra em periferias próximas, entra no Bangladesh, entra, não é? em outras áreas, e certamente é diferente do que vai ser aqui, que aqui, na realidade, são lugares em que a gente oferece, e eles, de certa forma, mesmo a Marina, que está sendo atacada hoje, ela disse que nós trocaríamos uma economia que os chineses nos ofereceriam novas tecnologias limpas, e nós ofereceríamos para eles a nossa biodiversidade numa troca, não é, virtuosa. Mesmo assim, quer dizer, são paradigmas complexos. Eu e Sidão tivemos essa vivência, e nos reencontramos também, porque fomos juntos para a Amazônia, né? Nós juntamos as duas grandes questões regionais que têm a ver com o que é a centralidade social da periferia. Ela traz as duas novas questões
territoriais brasileiras. A questão do território popular construído e da cidade popular informal e da favela, e a nova questão amazônica, já que o Nordeste foi incorporado no modelo clássico, né, da Bahia até Fortaleza, nós temos uma experiência crescente de urbanização especulativa, de formas industriais de modernização, em que a gente teve, de fato, digamos, é como se um modelo pós-Sudene tivesse desenvolvido uma alternativa que gerou uma série de cadeias produtivas, de uma série de processos de agricultura, de deslocamento de Rio São Francisco, de mudanças de bacia hidrográfica, de sistemas de desenvolvimento urbano que tornaram as cidades do Nordeste habitadas e também deram uma certa mobilidade pelo consumo, o que levou essas populações a votarem no Lula. Mas, por outro lado, se a gente for olhar, Salvador tem hoje, não é, que teoricamente as cidades baianas, o estado da Bahia governado pelo PT, tem as mesmas formas de morticínio e ação policial que a gente encontra com o governo Tarcísio e com o governo Cláudio Castro, ou seja, o Brasil está tendo a mesma prática de política de extermínio, é um desastre a violência da polícia baiana equivalente. Então, nós temos neste momento, né, no Sudeste, não é, e no Norte, esse tipo de política. Bom, é evidentemente que a gente pode pegar o Paraná e outros estados, são estados que já viviam modelos mais próximos das áreas de exclusão urbana, Curitiba, outros lugares, áreas de segregação, mas nós temos assistido desertificação e destruição no Rio Grande do Sul, com a catástrofe do Rio Grande do Sul, é um indicativo do fracasso completo das várias transições do agrário naquele estado, né? E, evidentemente, nós já temos também as destruições provocadas pela Vale, e nós temos o contexto de resíduos sólidos e de problemas sanitários nas nossas cidades, e tivemos a experiência de 700 mil pessoas mortas. Não é? Eu fiz um teste de produção do indicador de crueldade, não é? Usando inteligência artificial, ela juntava as coisas ligadas a grande encarceramento em massa, era o primeiro indicador nefasto de crueldade pela própria inteligência artificial, que é uma coisa que é mecanicamente relacionada com o processamento de informações dadas e existentes. Ou seja, eu me surpreendi que tivesse saído esse resultado, porque eu tinha começado a falar de execuções sumárias e de processos de desaparecidos, que as taxas no Brasil são de 45 mil, diminuiu um pouco em 2% a quantidade de mortos, mas são 160 mil mortes traumáticas, das quais 45 mil são recortados como violência. Se a gente tem 800 mil encarcerados e a gente tem mais de 50 mil desaparecidos, os nossos indicadores são bastante dramáticos em termos de cenários de guerra e os efeitos de deslocamento, que nós não estudamos, das populações que têm que escapar dos cenários dos desastres ambientais. Nós não temos estatística sobre para onde vão as pessoas, simplesmente o Rio Grande do Sul tem milhares e milhares de deslocados, né? Então, que foram morar em Santa Catarina, no Paraná, uma classe média que se recolocou e uma população que está voltando e, ao mesmo tempo, vai voltar para o quê? Vai voltar para os mesmos sistemas? Vai restabelecer as mesmas áreas de propriedade? Vai restabelecer os mesmos territórios, né? Ou seja, vai repetir o que a gente já assistiu em outros lugares, que depois repete aquelas desastres continuados como tem em Santa Catarina e tal. Bom, então, eu digo, quando a gente descreve os cenários e descreve o Brasil, certamente tem essas descrições mais traumáticas, a gente tem acúmulos relativos de consumo popular e de presença de população nova nas universidades, diminuição da fome, mas a gente tem uma nova população, uma nova precariedade urbana no mundo dos entregadores, no mundo das pessoas do delivery, no mundo da atividade da rua, no mundo da droga e da drogadição, né? A gente tem agora levas e levas de... E as cidades são governadas pelo medo, né? São Paulo é governado pela relação entre o município e o Estado, tem a principal cidade do país, de como dar conta dos que são chamados de população do crack, né? Quer dizer, os cracudos, ou seja,
o tempo todo nós assistimos é esse o cenário de uma disputa e, evidentemente, que o Brasil também tem um cenário específico que é ter sido governado pelo bolsonarismo, com seus efeitos catastróficos, mais 600 mil armas derramadas no país, não é? Pelos clubes de tiro e etc., com efeitos graves que a gente tem assistido agora, de essas armas começam a ser comercializadas e aparecer nos nossos conflitos, nas milícias em particular, na milicianização. Provavelmente Búzios estará passando nos próximos tempos, como outras cidades, por essa combinação das operações tipo de guerra com milicianização, quer dizer, que é a mais adequada, e a milicianização também produz uma certa máfia de controle territorial, o que significará fortes efeitos sobre as políticas clientelistas, quer dizer, mesmo clientelistas serão deslocados, mesmo pentecostais sofrerão isso, embora a gente esteja assistindo a ideia dos pentecostais, o Malafaia e outros, dizendo que vão dirigir intelectualmente a decisão do voto, né, entre Tarcísio, Bolsonaro, etc., etc. O país, evidentemente, está marcado por essa agenda de segurança. O Flávio Dino virou a principal expressão do PT nesse terreno, no judiciário e antes na coisa, então o cenário político a gente conhece. Bom, nós tivemos as Marielles, né? Quer dizer, dentro da morte desse cenário, teve a ideia a novidade era o crescimento da representação política da mulher negra, que está ligado à ascensão da universidade, né, para os segmentos das favelas, e essa novidade se estendeu à população trans, homossexual, etc., que se constituiu e que veio acompanhando também dessas coisas identitárias da afro-brasilidade, da ancestralidade, uma série de discursos da identidade, do feminismo negro, somado à população indígena, que fez manifestações importantes, a manifestação mais potente anti-Bolsonaro do período, fora aquelas lutas específicas e manifestações relativas a Marielle ou ao Ministério da Cultura, ou ações pontuais em alguns estados, em coisas desiguais, foram os indígenas em Brasília, né? Eles puseram e tiveram uma brutal simbologia, né? Porque colocaram, né? Eles revelaram a razão cínica em relação à bandeira nacional, né? Porque eles colocaram o grande drama do corpo da nacionalidade. Então, a grande novidade que nós tivemos foi algum grau de lutas quilombolas, lutas territoriais, lutas de populações tradicionais que trouxeram povos da floresta e outras questões. Eu acho que isso deixou algum resíduo potente no mundo da pesca e outras coisas também, populações caiçaras, populações tradicionais, foram elementos positivos. Essa emergência da voz, a ideia da voz pela potência das mulheres negras e tal, e, evidentemente, essa mobilidade popular no consumo, que não é a positiva em si, porque ela é numa direção de uma ideia de que a modernização capitalista dá certo, de que seria possível um modelo de gestão social via mercado das classes populares. Foi uma certa adesão de uma parte substantiva da esquerda, que ainda é muito forte no universo, provavelmente afeta, por exemplo, a eleição do PT com figuras como Quaquá ou outros que se apresentam como empresários hoje, né? Então, é um debate que afeta parte da esquerda, com a ideologia empreendedora, que não tem nada a ver com nossa ideia, é vender, né? Cada indivíduo se vender melhor, não tem nada a ver com a ideia da potência, da capacidade de buscar soluções de economia alternativa por parte das classes populares ou nos circuitos populares de economia, que se beneficiam, sim, eventualmente, do Bolsa Família e outras coisas. Esse cenário de conjuntura, né, eu disse para o Sidão que, de alguma maneira, é interessante a gente socializar um pouco isso, essa relação entre os conceitos de barbárie, que vem do racismo, vem da... Bom, Gaza é o exemplo mais banal e evidentemente, é o exemplo mais evidente, mas as tecnologias desenvolvidas por Israel são aplicadas no Brasil diretamente. Nós somos grandes importadores das tecnologias israelenses, fazemos a principal feira de armas e políticas de segurança do Brasil no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, inclusive, e temos, exatamente nesse momento, a ideia de mimetizar a legislação italiana antiterror e a legislação
norte-americana antiterror para desenvolver a nova etapa da guerra às drogas, que foi uma marca decisiva desse período no enfrentamento e no contexto do México, que felizmente tem uma governante que, de certa forma, aposta em soluções distintas, etc., mas que, digamos, talvez com a pandemia e tal, lá como aqui, num dado momento, foi possível construir esse... Não é um empate, né? A gente está convivendo numa derrota. Todos os governos locais, todos os governos estaduais do Brasil são governos marcados por essas ideias de urbanismo que é espetáculo, etc. Bom, não sei quanto tempo passou, Sidão, então eu vou agora avançar para o terceiro momento, tá certo? Eu combinei com o Sidão de que eu ia falar em 3 momentos. Qual é o desafio? A gente tem um significante. Bom, alguns de nós aqui, Liliane, Fernanda e eu, a Fernanda Gonçalves, a mais jovem, Fernanda aqui, nós participamos de um experimento durante a pandemia. Nós assistimos, alguns de nós que estávamos tratando as 2 agendas. Eu estava trabalhando as várias agendas da favela, a agenda dos arquitetos na questão urbana e no desenho. Eu gosto do desenho e trabalho com arquitetura e urbanismo. A agenda do trauma, eu tenho acompanhado a ideia de toda essa violência gerando um contexto traumático subjetivo. Hoje há uma demanda muito diferente, porque não é uma demanda de um trauma pós-guerra, é um atendimento psíquico no contexto da guerra. Os psicanalistas unidos pela democracia, mesmo o Conselho Federal de Psicologia com Pedro Paulo, aumentou, depois da pandemia, em 400% a demanda por terapias psíquicas no Brasil. Aí tem várias identificações, debates e lutas que usam o tema da saúde, os grupos do autismo, os afetados, os não sei o quê, a luta da população deficiente, etc., etc., etc. Nós temos, portador de deficiência, nós temos uma porção de questões que estão ligadas ao corpo, né? E questões que estão ligadas à subjetividade e que se expressam de maneira desigual no espaço. No adoecimento, nas questões, a pandemia revelou-se uma sindemia, né? A pandemia ligou os determinantes sociais de desigualdade com os problemas biológicos e os problemas de contágio e transmissão e com os problemas sanitários e, além disso, agudizaram os processos paradoxais de contradição entre controle dos corpos que não tinham condições de ficar imobilizados, que não tinham os meios sanitários, protetivos, nutricionais e de renda para sobreviver, e os hiperexpostos, entregadores, trabalhadores dos serviços, empregadas domésticas foram tanto desempregadas e tiveram que voltar para os seus territórios sem recursos, como empregadas domésticas foram obrigadas a ficar nas casas adoecendo, né? Então nós passamos a ter os cenários muito catastróficos, expressos principalmente, né, dos 6 milhões de empregados domésticos do Brasil, 1,5 milhão ficaram desempregados e outras ficaram retidas, em parte, nos trabalhos, né? Então, a gente pode, talvez, pelo corpo das empregadas domésticas, isso talvez seja parte de uma questão que surgiu para nós. Nós estávamos atuando nas 2 agendas, a agenda da vida, né, a agenda sanitária, a agenda ligada principalmente aos problemas sanitários, os problemas hidrográficos, os problemas de acesso à água nas favelas, e, ao mesmo tempo, estávamos lidando com o problema das operações policiais de morte. Esses 2 problemas, eles se apresentam com características muito evidentes, afetando o corpo, a subjetividade, produzindo adoecimento, né? A pandemia acentuou isso, e as igrejas pentecostais que dependem de presença, apesar de televisivas, eles dependem de presença para o dízimo, eles dependem de mobilização para o corpo, né? Hoje o Bispo Macedo está convidando os furiosos e raivosos e rebelados a se reunirem, os revoltados, é o encontro da semana do jejum dos revoltados, ou seja, tentando canalizar um descontentamento que continua. O governo do PT administra um país destruído, um país de direita, um país de morte, um país de desigualdade, um país de fome, e eles conseguem manejar isso. Quer dizer, nós somos governo e não governamos nada. Esse é que é o problema, não é? Esse é um paradoxo. Quem governa são as forças estruturais da forma desigual do país, os governos locais, aquilo que é imediatamente conexo à vida das populações, sistema de polícia,
regularização fundiária, serviços sanitários, etc. Tudo isso acaba, né, a gente tem uma margem pequena de ações. E tirando bilhões, né, do orçamento para colocar nas mãos do parlamento, a gente tem o desastre da falida democracia. A democracia significou, neste momento, a canalização para o parlamento de todos os elementos que conexam o controle e engensamento do orçamento, para, digamos assim, retirar qualquer margem de autonomização e pressão maior pelos territórios. Neste momento, todo mundo vive por pressão sobre editais. Quer dizer, a universidade faz luta por editais, as prefeituras lutam por editais, a luta por formas de acesso, parlamentares progressistas fazem votação, chamam as pessoas para votarem, tem ônibus, tem gente mobilizando para disputar qual vai ser a emenda parlamentar que vai ser aprovada. Então, a gente tem um governo fragmentado por projetos, não é? Então, basicamente, as emendas parlamentares significam que cada parlamentar é uma ONG, ou cada parlamentar é uma fundação, ou os grandes, o fundo, as editais, essas emendas secretas, elas, além disso, dão um enorme poder para o parlamento, e isso suscitou um conflito que a gente tem o Glauber e tal. Bom, o que é importante, de todo modo, para nós é que a gente tinha alcançado a possibilidade de surgir uma nova geração de ambientalistas, uma nova geração de feministas, uma nova geração dos movimentos LGBTI+, uma nova modo de ação das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, reivindicando reconhecimento, reparação, e a ideia de reconhecimento, reparação e formas alternativas crescendo, além de elementos distributivos, mas, digamos assim, acabou tudo um pouco reduzido hoje à agenda de, digamos assim, de retomar o fato da enorme ampliação da massa de desvalidos sem endereço e de pessoas que não são atingidas sequer pelo Bolsa Família ou outras políticas de ação indireta governamental, ou mesmo pela farmácia popular, e mesmo um contexto muito grave do ponto de vista dos conflitos e o medo nos governos. Eu queria concluir um pouco com a ideia da gestão pelo medo dos espaços. Quer dizer, o Sidney teve que dizer para a Fernanda, cuidado com o seu telefone. Quer dizer, basicamente, cada telefone roubado da gente tira da gente toda a nossa conectividade no mundo, né? Então, evidentemente, para nós é fundamental, todo mundo vive disso, os entregadores vivem dos celulares, todo mundo vive dos celulares, a economia alternativa dos celulares. Hoje, a grande operação policial contra a Amazon, não sei o quê, os depósitos, foi em relação aos eletrônicos, em especial os celulares, né? Se a gente juntar as caixinhas, juntar tudo, quer dizer, mesmo o mundo capitalista vive da ilegalidade, vive do contrabando, vive das cadeias produtivas, quer dizer, essas redes também fazem isso, e aí eles atacam-se uns aos outros. A voracidade destrutiva e predatória, evidentemente, todos vão se alinhar na hora da guerra, na hora das coisas, e todos vão se alinhar um pouco na disputa e vão colocar a conta do Musk vai se fortalecer, porque ele diz, olha, você não está conseguindo comprar seu celular pelo mesmo motivo que não está deixando você falar. Então, a ideia de liberdade, consumo, capital e redes logísticas se combina também com o trumpismo, né? Que cria fronteira. Ao mesmo tempo, o Trump é autofágico, né? Ele ataca o Canadá, o México e a Europa, e nisso as agendas militares ampliam, e ele acena com processos de apoio a Israel, e com isso libera o Putin e tudo fica, não é, mais complexo para nós, e tem um processo acelerado, e ao mesmo tempo nós dependemos, né, de que a nossa agricultura não sofra, né, das doenças da gripe, né, que atingiu a nossa, né, a exportação de ovos, etc. Nós vamos comer ovo e frango barato de novo por conta, né, da contaminação no Rio Grande do Sul da gripe aviária, né? Então, quer dizer, ou seja, temos um cenário. O que esse cenário remete, o que a gente faz? Eu vou avançar na direção da conclusão para a gente poder conversar bem, é que o significante alternativo a isso, eu devo ao Balibar duas coisas, a ideia de intensificação da crueldade e um texto final no livro dele sobre cosmopolitismo, em que ele diz, não é
o formalismo da saúde, mas o significante saúde, a ideia de saúde, ela articula segurança alimentar, sustentabilidade, seguridade social, saneamento, todas as ideias. Quer dizer, quando eu penso assim, o que eu posso fazer de agenda diferente da minha cidade? Aí você diz, para a favela e para as periferias é a BDF 635, a ação de descumprimento de preceito fundamental constitucional, a 635, que é o do movimento de favelas, que diz que durante o período de escolar, durante as horas que as crianças estão indo para a escola, não tem, as operações policiais não devem se realizar. Deve-se basicamente proteger esse corpo das crianças e jovens. Se isso não acontecer, imaginem o seguinte, foram 50 dias sem aula na Cidade de Deus em 2019, antes da pandemia, já antes da pandemia. Vocês imaginaram o desastre sanitário e de gestão depois da pandemia, o desastre de todas as coisas, o medo, as operações policiais, tudo isso, quer dizer, o que significa hoje? A partir de 12 anos, não tem avó, não tem pai, não tem ninguém que controle. E como é que você vai trabalhar para criar os outros filhos? Como é que vai circular? Então, a violência, quer dizer, escola hoje é alimentação, escola hoje é o professor podendo ir, escola hoje já é fundamental, mas é tudo do ponto de vista sanitário. As escolas, nós vimos, mesmo no Rio Grande do Sul, com dinheiro, não fizeram a reforma das escolas e dos banheiros para que as escolas públicas pudessem funcionar. As prefeituras foram incapazes de utilizar o recurso para cuidar do essencial. E hoje, por exemplo, a política no Rio de Janeiro é privatizar ou fazer praças. Então, pensemos nisso. O que está fazendo? O que em última instância está fazendo? Não tem, por exemplo, ninguém visitou uma escola para ver qual é a situação das escolas. Teoricamente, as escolas é para onde vão as crianças e os jovens, né? Durante uma parte do dia, onde elas se alimentam durante uma parte do ano. Então, o desastre, se a gente pensar o desastre sanitário, não é, que se articula em todos os lugares, porque se você vai a uma escola e não tem comida, não tem um banheiro adequado, quer dizer, o banheiro que foi refeito na escola, na Cidade de Deus, na escola pública principal, foi feito pelo movimento social comunitário. Só para dizer, um lugar visível, um lugar que tem hoje desenvolvimento e expansão da cidade pela linha amarela, pelos efeitos do desenvolvimento dos projetos olímpicos. A gente tem uma nova a gente tem aquelas cidades, é impressionante, não sei se vocês já viram os novos prédios de classe média, os novos centros do complexo hospitalar lá, é um negócio, são outras cidades, arquipélagos, é um pouco como Itaim-Bibi em São Paulo, ou Alphaville, etc., etc. Quer dizer, nós temos parte desses arquipélagos de capitalismo e gentrificação enorme. São Paulo é um povoado por isso, mas a gente vai vendo, quando a gente vai passando nas cidades e vai entrando em São Paulo, a gente já vai encontrando um novo capitalismo que se gesta com suas novas periferias e novas desigualdades. Bom, eu quis dizer, então, que talvez o grande debate, quer dizer, por onde a gente tem uma disputa a proceder, é que a gente pode pensar toda a situação da pesca é ligada hoje ao problema socioambiental, ao complexo, aos problemas alimentares, ao complexo de turismo, às grandes embarcações, etc., a possibilidade de resíduos, aos descartes humanos, etc., ao não tratamento do esgotamento sanitário, você pegar Búzios e ler Búzios a partir da água. Por exemplo, hoje, inclusive, estava comentando que se dão parte dessa classe média que trabalha nos serviços ou acompanha o desenvolvimento turístico, por exemplo, está se rebelando na Espanha, está se rebelando em várias cidades, porque começa a conviver com falta de água, com compressão, com aumento dos aluguéis, com especulação. Quer dizer, a gente começa a assistir uma brutal ingovernabilidade, não é isso? Quer dizer, eu não sei, Enzo, que sabe do apagão que a gente teve no sul da Europa, ou seja, hoje não tem medida da proporção da articulação entre as redes de energia, a produção de energia, mesmo os franceses com as usinas nucleares, né? Porque uma das coisas que vai acontecer provavelmente no Brasil é a luta em função dos problemas hídricos, da seca e de todas as coisas. A gente vai ter daqui a pouco a ideia da reconstrução e ampliação dos projetos nucleares no Brasil, né? Que vai ser uma das soluções
que vai ser mais fortemente adotado. Quer dizer, a ideia de que as tecnologias chinesas, porque também não são baratas e também tem problemas de poluição, problemas de baterias, problemas minerais, problemas complexos, né, como essas necessidades de grandes fazendas de produção de energia para sustentar a inteligência artificial. Não é isso? A gente vê que até Itaipu está sendo pressionada para produzir energia para a inteligência artificial. Os americanos estão tentando produzir um acordo geopolítico que tire parte da energia que tem para a gente, a partir disso fazendo o Paraguai romper. E, junto com isso, o Paraguai também entraria nas 3 agendas: a agenda da água, a agenda da guerra contra o Hezbollah, né, guerra contra a Jihad, a agenda de trazer a agenda de guerra para aqui, e o terceiro, a nova agenda de energia. Né? E a mesma coisa a gente vai acompanhando com os chineses. Então, como é que a gente se defende? Um pouco por um debate que pega subjetividade, corpo e território, pensando um pouco uma matriz alternativa de política ou de coisas que diga respeito ao potencial. Quer dizer, a Cristina disse, olha, nós estamos ali numa feira ecológica, né? Nós estamos aqui com o pessoal da pesca, nós estamos aqui com um debate do comum, que pega a floresta, pega os povos tradicionais, mas nós temos que pensar, evidentemente, como fazemos para o fato de que nós somos o último grande projeto de urbanização no mundo que não parou. Quer dizer, a diminuição, o não crescimento da população do Rio não está significando não crescer a de Niterói, a de Nova Iguaçu, a de Búzios. Não é? Nós temos deslocamentos, temos novas geografias de distribuição urbana nas cidades em que vocês estão assistindo aí, desdobramentos desses novos jogos e mutações, transições e busca de serviços, né? Busca de serviços de proximidade. Quer dizer, eu me lembro, minha mãe, quando estava sem recursos, morando em Búzios, ela usou a saúde pública de Búzios. Para ela foi uma alternativa, ela era de origem burguesa, depois ela teve mais recursos, voltou, mas, digamos assim, a gente usa esses processos territoriais que são novos e tal. Bom, a leitura, como eu disse, é pessimista sobre a possibilidade catastrófica do tempo de proximidade do avanço da guerra. Né? A última bomba russa é muito sofisticada e não nuclear que foi jogada, ela ativou, e a liberação hoje para mísseis de média distância e longa distância por parte da Ucrânia dão um tom diferente, o genocídio de Gaza, e aqui essa agenda da segurança, essa agenda, e as novas portas abertas pelo Congresso, que está rompendo todas as leis ambientais, e hoje o ataque à Marina foi uma expressão dessa situação parecida, que quando eu me lembro que Gramsci, quando entrou no Congresso italiano, os italianos depois os fascistas fizeram corredores poloneses, eles bateram os deputados socialistas, quer dizer, no pós-Matteotti. Né? A gente está ali no limite. Nossas parlamentares e parlamentares são ameaçados de morte. Vão falar, o sujeito vai lá e interpela. Quer dizer, a gente está num limite ali do limbo jurídico e tal. Nós temos outras sortes, mas já acabei. Então, falei aqui muito, acho que já foi suficiente o excesso de descrição do mundo que vocês estão vivendo, mas a gente compartilha uma leitura do mundo, já é do cenário que está acontecendo e das possibilidades de partir para resgatar algo dessa agenda do comum, mas vamos ter que pensar coisas muito novas nessa agenda que crie plataformas e sinergias em torno da vida, que está muito transformado, nossos corpos também, o envelhecimento das populações, o cenário africano, o cenário asiático e o cenário brasileiro dramático para muita gente. Beleza. Chacoalhou as nossas mentes todas aqui. E vamos fazer as nossas rodadas. Quer dizer, quem teria interesse de se colocar, só levanta a mão aí com essa mãozinha aí que eu passo a palavra. E eu só destaco desde o início, quer dizer, que no livro do Kuhn, ele coloca a questão da crueldade e hegemonia. Quer dizer, essa questão também, eventualmente, poderia ser abordada de alguma maneira. Como tratar isso, né? Quer dizer, a questão da hegemonia aqui no Brasil. E a cartografia, que você não abordou, que eu achava interessante também você colocar. Está aberto, gente. Enzo, pode falar, Enzo. Você se apresenta para o pessoal, Enzo, por favor? Pois não. Me apresentar?
Porque nem todo mundo te conhece. Ah, certo. É que é uma primeira nesse fórum aqui. Eu confesso que fui, mesmo não sabendo, né, esse... Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Senão já começou a falar, depois é difícil. Bom, eu sou italiano, eu moro no Brasil há um pouco mais de um quarto de século, porque eu cheguei no Brasil em 99, e então completei esse ano, estou completando 26 anos de Brasil. Tenho uma trajetória, bom, eu sou formado em economia e sustentabilidade, doutorado em desenvolvimento sustentável, e a minha trajetória me levou primeiro aproximadamente uns 15, 16 anos na Amazônia, onde eu entrei no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e aproximadamente 10 anos que eu me mudei para Brasília. Então, eu sou do quadro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas atualmente estou servindo, fui requisitado pelo Ministério da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, MDA. Vamos lá. Bom, confesso que, bom, as ocasiões anteriores de intercâmbio que tivemos com o Sidney e o Cunca foram sempre instigantes, então, quando eu recebi esse convite, falava do livro do Cunca, eu resolvi aceitar, e então estou aqui com vocês. Confesso que o título não dava para, digamos, entender direito a amplitude da obra do Cunca. Eu fui particularmente, vi que tinha essa ligação com o território, Búzios, Rio de Janeiro e tal, pelo menos. Assim, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ano retrasado ainda, sim, não, ano passado, ao lidar com uma demanda aqui pelo MDA, que eu assumi e acolhi, sobre um tipo específico de catástrofe que eu acho que, apesar na fala do Cunca não ter sido mencionado, mas acho que representa um pouco o pano de fundo dessa época que vivemos, que é a catástrofe ambiental climática, né? E, em particular, eu me deparei com uma demanda ligada a um evento climático extremo, né? Antes do Rio Grande do Sul, fui chamado para atender uma demanda de um evento climático extremo em escala micro, então, que não atingiu, digamos, como o Rio Grande do Sul, né, como o nível nacional, mas que, pelo que eu entendi, tinha todos os elementos para, digamos, se fazer uma análise e finalmente, trazer à tona toda a série de contradições estruturais que, quando há um evento climático extremo, aparecem, né? E que foi, dezembro de 2023, umas chuvas particularmente concentradas e violentas numa microzona do município de Angra dos Reis, que praticamente a bacia do Rio Bracuí, que vocês talvez conheçam até melhor que eu, assim, de repente, em poucas horas, fez uns estragos muito grandes, e a demanda que chegou para mim... Isso tenta ser sucinto.
Não pode muito tempo, viu, Zenso? Certo, certo. Digamos que a demanda que chegou foi de umas comunidades quilombolas afetadas por essa enchente, que perderam suas áreas produtivas, e nessa oportunidade, o que me impactou foi a lucidez das respostas que as próprias comunidades teriam para esse tipo de situação, mas que, devido digamos, a situação de assimetrias estruturais de poder cristalizadas em fenômenos como o racismo ambiental, e territorializadas de forma violenta, não conseguem ser, digamos, levado à frente. E nisso eu experimentei uma frustração muito grande, porque eu estava ali como operador do Estado, então buscando promover uma articulação, mas, digamos, com toda boa vontade, isso não vingou. Por quê? Porque o sistema, quando responde só para as emergências de uma certa escala, e responde da maneira como ele é organizado, que não é necessariamente a forma como, digamos, uma abordagem do bem comum, de baixo para cima, poderia fazer, e às vezes até tem as potencialidades de fazer, mas isso não vai para frente. Então, queria colocar esse pedacinho, essa minha pequena experiência, assim, para o Cunca, ver um pouco o que ele acha, e os outros também, né, de como poderia se trilhar um caminho para virar o jogo, né? Ok. Eu cometi um equívoco, chamaram a atenção aqui com razão, eu não dei o tempo. Normalmente a gente dá 3 minutos para poder ter 3 rodadas. Okay. Então, vamos tentar nos convergir para isso, porque como todo mundo ficou quieto, extrapolei bastante. Eu passei. Tá bom. Está aberto, gente. Quem quiser falar, por gentileza, antes de passar para o Cunca. Mais alguém? Ou eu passo para o Cunca? Silêncio? Ok. Cunca, comenta. Olha, primeiro dizer, Enzo, eu não escrevi nada sobre o território, fiz um livro que fala a partir do território, pensa o território, mas que trabalha algumas noções. Inclusive, é um livro muito aforismático. Eu apenas exemplifiquei com Búzios porque tem um diálogo com o Sidney, um diálogo com as pessoas que estão aqui em Búzios, para a gente tornar essa ideia de catástrofe mais viva, essa ideia de barbárie mais viva e a noção de crueldade. Consegui falar um pouco sobre ela. E lembrar que nós tínhamos essa agenda do comum, mas não trato disso. O que trato, a ideia do livro tem um contexto e a barbárie está aí e o fim do mundo começou, não tem que esperar a bomba atômica. A bomba atômica as bombas já estão aí, a guerra no norte já começou, não é só, as guerras civis já começaram, as guerras difusas já começaram, as guerras contra as populações já começaram. A catástrofe climática, o capitaloceno, antropoceno, já começou. Quer dizer, nós já começaram os problemas, nós já vivemos isso. Agora, há maneiras distintas de viver isso, quer dizer, há maneiras de resistir a isso que você citou, que as populações fazem. O Raul Silvestre diz, eu circulo ouvindo as populações. O Sidney tenta fazer coisa, o Vitor tenta o projeto, o Enzo traz o comum, e nós todos estamos juntos com nos aproximar de todas as ações moleculares que somam alguns rizomas de resistência, alguns territórios de resistência, ações moleculares. Mas tivemos até 2008, tivemos grandes mobilizações de massa contra a guerra, por isso, por aquilo, etc. A partir daí diminuíram as escalas. E depois da pandemia, mais ainda. Então, os movimentos anti-guerra, temos alguns movimentos contra Gaza, mas também não ressoam, como os ocupais não resolvem, não mudam a relação de forças. Nós conseguimos derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, mas não
como você disse, você está no governo e não dá para fazer nada. Quem faz? Quem faz no território, você diz, são aqueles grupos. Quem faz no território, bom, nós aqui estamos atuando com esses grupos. Esses mesmos grupos são apoiados pela Fiocruz, pelo Observatório da Bocaina, pelo Fórum de Populações Tradicionais. Portanto, há fóruns, tem 190 pessoas da Fiocruz trabalhando nessa região que você está falando. Tem os grupos da Ilha Grande, tem as mulheres trabalhando, tem muitas coisas, e nós ainda fizemos aqui a luta em função do impacto do Covid e fomos para o plano integral de saúde das favelas e periferias. Nós não temos, por exemplo, acabou o departamento de periferia do Ministério da Saúde acabou com a saída da Anísia. O departamento de periferia do Ministério das Cidades, ele é um subsetor que faz a premiação e faz um banco de informações, um mapa das periferias, que é um banco de informações sobre atuações, mas ele não tem uma política das periferias. Nós não temos projetos de escala de 100, 200 mil pessoas em regiões demonstrativos, nós não temos macroprojetos demonstrativos, nós não temos sequer programas. Quer dizer, nós temos, às vezes, temos uma multiplicação de projetos com pouquíssimos programas, e os editais são formas hoje de entender, mas o edital está, por exemplo, um cara de esquerda que é pastor, ele quer financiar um programa sobre tolerância religiosa. Ou seja, cada parlamentar tem lá o seu critério, a sua identidade, também não consegue produzir uma leitura integrada do território. A gente não consegue pegar as grandes bacias e interligar esses processos, como você diz. Quer dizer, como é que a gente interliga a problemática climática, a problemática nutricional, a problemática quilombola, a problemática caiçaras, com a reconversão territorial de um lugar que está marcado pelos resorts, pela privatização das terras, pela compressão da presença da usina nuclear, pelos processos todos, por uma grande explosão que foi dada urbana com os governos do PT, que atraíram população para essas cidades, criaram políticas, criaram tudo, mas ampliaram a massa que foi expulsa dos outros municípios, foi viver lá, porque lá era melhor para se viver. Então, a gente tem um enorme complexo urbano em Angra dos Reis hoje, né, e um enorme conjunto de tensões ligados a muitas diretrizes que modificam completamente, quer dizer, ou seja, a compressão da Ilha Grande, por exemplo, em função do complexo turismo, e você avista a relação direta com a estrutura verticalizada dos portos e com a problemática também da exploração do petróleo, porque as plataformas são consertadas ali, tem várias coisas ali, tem derrames e problemas também ambientais gigantescos. Então, como você diz, os problemas são os problemas de microescala, como você disse, bom, o tsunami de Teresópolis matou mais gente que no Rio Grande do Sul todo. Num município do Rio de Janeiro, morreram mais de 1.900 pessoas diretamente. E o que se faz? Aluguel social e reconstrução depois, ponto. Quer dizer, não se consegue redesenhar as ocupações e as relações de ocupação do território, e as populações vão se virando, vivendo nos mesmos lugares, comprimindo das mesmas maneiras. Mas vamos a Teresópolis hoje, é um território periférico, junto com várias ilhas de classe média. Quer dizer, esse cenário tende a ser, provavelmente, Búzios, daqui a uns meses, vai ter metade das suas áreas muradas com cercas eletrificadas no teto, como Joanesburgo, quer dizer, aquelas coisas que coloca nos muros da coisa, câmeras de vigilância, todos vão se espalhar, os serviços de segurança e vigilância vão ser vendidos. Você vai recusar no seu condomínio? Como é que vai ficar no seu condomínio quando fechar, igual no Rio de Janeiro, ter um porteiro, ter câmeras no seu condomínio, não é? E ter formas de aviso imediato? Quer dizer, o tema e a privatização da polícia, que passará a ser paga, como no Rio de Janeiro, os bairros da Zona Sul, há uma relação direta de financiamento direto por parte de negociações de grandes empresas com a polícia presente, né? A polícia presente é uma polícia já fruto de uma privatização. Então, digamos, como você diz, como é que faz esse terreno? Bom, o que aconteceu? É que durante a pandemia, a voz dessas pessoas cresceu. Esse é o aspecto positivo.
o conjunto dessas pessoas que falou a palavra SUS colocou um tema novo. Qual é o tema novo? É que o SUS está arrebentado, a Nízia caiu e tal, mas qual é o tema novo? É que vacina, água, não sei o que, estão virando problema para todo mundo. Quer dizer, ou seja, a classe média está caindo adoentada de influenza porque ela foi negacionista ainda. Está tudo já adoecendo aí, indo para os hospitais, indo para as coisas, e pagando os tubos para pagar vacina privada ou para pagar não sei o quê. Em suma, os custos da saúde dos seguros de saúde têm toda uma compressão gigantesca. O custo dos fármacos, que se elevou enormemente, o Trump ainda afetou a cadeia produtiva de fármacos e saiu da Organização Mundial da Saúde. Então, nós, nesse momento, temos o esfacelamento pelos Estados Unidos da cooperação internacional em saúde, que foi chave para nós, porque o governo do PSDB e do PT fizeram uma coisa boa, que foi trabalhar com genéricos. Foi na questão da HIV, quer dizer, uma área importante sempre, quer dizer, a área sanitária, a área ambiental. Então, a ideia de uma nova revolução sanitária, de uma nova reforma sanitária, é um elemento de salvação de várias das estruturas, é um elemento de repensar a ecologia política, de repensar o território, quer dizer, aonde nós estamos. Ora, é chave para o funcionamento da escola na favela, é chave para a segurança coletiva. Não tem política de juventude. A gente começa a observar que política de juventude é um problema demográfico e de saúde, quer dizer, ou seja, o jovem que pedala o dia inteiro. Nós estamos discutindo mototáxi, nós estamos discutindo uma série de coisas, a uberização, tudo isso é o corpo do jovem trabalhando barato nos territórios, não é isso? Sem banheiro, sem lugar de comida, caindo e sofrendo acidentes, não é isso? Quer dizer, e ainda tendo que sofrer a perseguição por conta disso. Vai, sim. Para tentar distribuir, quer dizer, assim, eu acho Claro. que tem só para dar um retorno para todo mundo, no livro você cita Maquiavel. Aí você fala o seguinte, porque o que você está fazendo aqui é exatamente essa sensação. Acredito que esse seria o verdadeiro caminho para o paraíso. Qual é o caminho para o paraíso? Porque nós estamos querendo esperança, certo? Aí você bota 2 pontos. É aprender o caminho do inferno. Você está mostrando o caminho do inferno. Né? Claro. Eu pergunto, isso é importante. Agora, qual é o caminho para o paraíso? Quer dizer, como se constrói uma hegemonia ou uma contra-hegemonia ao que está acontecendo? Acho que isso também seria interessante colocar em discussão. Você reserva um pouco dessa reflexão lá no capítulo Sabedoria e Vontade Popular. Eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso. Bom, acho que a ideia é, primeiro, o pós-guerra colocou ideias de integração, não é? Teoricamente, o socialismo, a social-democracia, o desenvolvimentismo e o americanismo propunham soluções integrativas. O modelo americano, o modelo soviético, até Khrushchev, a gente tem um belo filme que pega o Congo, eu não sei se vocês viram um documentário muito interessante, é o Khrushchev e Fidel Castro se encontrando no Harlem com os Panteras Negras. Ou seja, teve um momento que estava lá o governo indiano do Nehru, o terceiro mundo, mesmo o Kennedy tendo que discutir, ou seja, teve 5 minutos, né, entre 45 e o início dos 60, que a gente foi da guerra atômica para a possibilidade do não alinhamento, para a possibilidade de negociações. Essa sessão da ONU é extraordinária. O Fidel Castro indo para o Harlem é genial, ou seja, tínhamos utopias, tínhamos possibilidades, tínhamos debates. Khrushchev e o Kennedy conversaram para desmobilizar a guerra atômica, não é? Quer dizer, momentos muito interessantes. E nós também vivemos, antes de 64, isso aqui com experiência popular, não é? A ideia de reformas, ou seja, o Brasil também viveu 5 minutos de esperança ali. Nós estamos ali, crise dos mísseis, né? 62, 63, o ápice, não é isso? Que vão matar e é o momento que matam o Patrício Lumumba, não é? Quer dizer, portanto, o documentário é sobre isso, a morte do Lumumba é esse ponto de inflexão de uma inviabilização de um mundo, né, onde quebra, onde isso se rompe efetivamente, que está no continente africano. E aí, 64 no Brasil, o incidente de Tonkin, 64 no Vietnã, não é isso? Então, em 64 nós tivemos... E a nossa reação em 68, não é isso?
68, a nossa reação é destroçada entre 73 e 77, a partir de 73 no Chile, é o primeiro destroçar, e depois da Revolução Iraniana e da Nicaragüense, que se esboroaram, né, a gente tem o último, vem aí Reagan e Thatcher, em 82, Guerra das Malvinas, quer dizer, os ingleses ousaram vir travar uma guerra aqui, não é isso? E nós estávamos ali em 82, transitando para sair da ditadura, não é isso? A dificuldade de reconhecer a eleição do Brizola, né, que foi um momento muito importante, talvez o governo mais popular da história do Rio de Janeiro, depois mesmo o PDT não foi capaz de sustentá-lo, mas os palácios se abriram, os CIEP se abriram, a gente teve o tema negro, né, o PDT trouxe muitas coisas que depois o próprio PT iria assumir, né, tematicamente. Estava todo mundo, o MINC, essa gente toda vinha pelo um campo grande, vinha, cirquismo, o ambientalismo, várias coisas, fora o feminismo vinha por fora, né, esse veio mais pelo PT e as ideias da coisa que foi destruída também, que foi essa coisa dos pastorais populares, não é? Então, quer dizer, nós tivemos aí 5 minutos, não é? Então você diz assim, sobrou alguma, primeira observação, método Lefebvre, Henri Lefebvre dizia, meu método são os resíduos, Raul Silvestre vai colhendo resíduos, leitura de livros, a Cristina diz, é um resíduo, o Enzo vai lá e diz, olha, tem gente ali trabalhando, o Vitor trabalhando com a pesca, né? E nós trabalhamos sob resíduos de potencialidades que se inscreveram para não deixar cair. Então, esse é um elemento da nossa tarefa geracional da maioria de nós. Tem um segundo elemento, que são as novas gerações. As novas gerações vêm divididas, fragmentadas, identitárias, cibernéticas, etc., mas também trazem suas potencialidades críticas. Aonde? No ensino, na universidade e na escola. E chegaram 6,5 milhões de novas pessoas à universidade, completando mais de 12 milhões de pessoas. Primeira coisa que o Bolsonaro fez, já estava sendo destruído pelo Congresso nas políticas de corte. Somou as políticas de corte de 30% linear, a destruição das universidades, no mesmo momento que vem o bolsonarismo e acentua, e com a pandemia arrebentou. Então nós arrebentamos, mas ainda é a universidade esse lugar, certo? Um lugar, a escola, a universidade ainda é um lugar com as experiências territoriais, quilombolas, populações tradicionais, populações de favela, que trazem alguma resposta, digamos, ainda de escala média, né? Por exemplo, o movimento Sem Teto em São Paulo foi decisivo para o Lula. O Lula, quando foi para o ABC de novo antes de ser preso, quem protegeu ele não eram mais os sindicalistas, não era mais a classe operária, era a turma do MST, era a turma do Boulos, não é isso? Que disse, Boulos disse para ele, vai seguro, quer que eu segure você aqui e a gente resiste? E tinha 3 mil pessoas protegendo o Lula. O Lula disse, não, eu vou aceitar lá, e isso criou uma relação importante, mas a gente não desdobrou, a agenda do Boulos não foi potente o suficiente. No Rio de Janeiro, a gente se subsumiu a mesmo pacto que leva a atuar num governo que tem a cara dos desdobramentos que sempre teve aqui, um governo, não é, que faz a política do capital, do mercado com controle, que é o governo do Eduardo Paes, e o PT não tem cara. Então, a gente teve... Isso não quer dizer que não tenham mandatos. Então, o outro resíduo é um conjunto de mandatos políticos. O Remon é legal, a Renata Souza, a gente tem sempre um vereador, uma pessoa, tem sempre algum interlocutor no espaço da política, mas os partidos estão sem energia crítica, não é? Os coletivos que se formaram feministas e negros foram a principal força do período, junto com o movimento LGBTQI+. E eu acho que foram os movimentos mais importantes, digamos, de criar massa na rua, de criar presença muito forte nas manifestações. A manifestação aqui no Rio de Janeiro não sai da Cinelândia, sai do Zumbi, sai do monumento do Zumbi. E quem dirige, e vem, os caminhões de som não são mais dos sindicatos, dos partidos só, eles vêm caminhões, por exemplo, de mulheres negras, de movimentos negros, de movimentos de periferia, né, de movimentos dos mais diversos. Está na rua, não sei o quê, tem vários e várias coisas, mas a pandemia afetou-os todos.
e todo mundo ficou comprimido, porque todo mundo comia na universidade, todo mundo estava ainda com certas bolsas de estudos, com certos programas, etc., que foram todos destruídos. Então, a gente está num momento de grande dificuldade. Bom, então, última coisa, hegemonia, a direita abriu mão da hegemonia. Os capitalismos não são mais integrativos. Tem um capitalismo de integração por controle, os asiáticos, né? Singapura, China, mesmo Arábia Saudita, são lugares que os capitalismos controlam os corpos, as subjetividades e engendram mobilidade social. As contradições que vão surgir da mobilidade social e das exclusões por outro. Na China, né, isso pode estar acontecendo, que são Tiananmen foi um sinal, mas eles conseguiram integrar muito fortemente pela tecnologia, pelo mercado. A China integrou muito pela modernização e pela construção habitacional urbana na China, uma explosão enorme de integrações via urbanização. A maior explosão urbana que a gente possa imaginar. Foi uma forma de garantir esses novos 400 mil consumidores chineses e o controle dos territórios. Então, a China funciona. O funcionamento desse capitalismo. Nos outros lugares, não. A liberação e as novas fronteiras de campos de prisioneiros, de conflitos de xenofobia, etc., são fortes. Então, o que acontece? Houve o abandono da hegemonia por parte da direita. A direita compreendeu que tem que mexer com o sentimento, que tem que fazer mensagem, que tem que parecer rebelde, que tem que parecer subversiva. Então, o subversivismo de direita, como diria o Gramsci, ele se alimenta. Eles não estarem no poder é vantagem. O Bolsonaro está no governo e dizer que ele não tem o poder é parte da lógica. Tem que destruir as legalidades, destruir a política de mediações. E nós tivemos que defender essas mediações de um judiciário opressivo. Nós defendemos um sistema nós tivemos que reconstruir o centro no Brasil. Em outros países do mundo, a esquerda foi destruída, só tem centro. No Brasil, o Lula teve que reconstruir o centro, mas isso tirou da gente a energia da revolta. Eu estou dizendo o significante do Bispo Macedo hoje, anunciado em todas as redes de televisão dele, o encontro dos revoltados. Quer dizer, ou seja, eles buscam a energia do mal-estar com a gente. O Lula é ladrão. São verdades que não foram tiradas deles. Então, nós ficamos com um discurso difícil, o discurso do Dino, né? O discurso nos sobrou a legalidade, mas essa legalidade está negociando com o Tarcísio, está negociando com essas formas de poder policial, e eles não estão aceitando nem isso. Então, como que nós vamos resgatar uma energia crítica, uma nitidez e energia crítica concomitantemente a deter a destruição total? Quer dizer, nós temos que conviver com a impossível gestão. Não nos deixam gerir a miséria sequer. Então esse é o momento. Agora, a desintegração deles pode liberar elementos catárticos? Sim. Só para o exemplo final, Sidney, os pentecostais não conseguiram responder à pandemia. Nosso povo, sim. A solidariedade que apareceu durante a pandemia, porque a direita é enorme, que terrível, descobrimos como a direita é grande, etc. Mas nós descobrimos que nós ganhamos, o que nos uniu foi, num dado momento, dizer: vocês estão matando as pessoas. O Pazuello se elegeu, não é? Se elegeu, mas nós conseguimos, num dado momento, dizer não. Nós inventamos um nome da coisa. Qual foi o nome que nós inventamos? SUS. Nós inventamos como se o SUS ainda existisse. A classe média inventou um mito político sanitário que a reconciliou com essa energia molecular popular da vacina, do retorno do Bolsa Família, etc., de elementos que são elementos da segurança alimentar. A fome tinha voltado. Então, isso nos deu uma energia. Vocês trouxeram a fome, as armas e a destruição de todas as formas sanitárias, mas nós não conseguimos tornar isso uma potência de defesa da vida, porque nós tergiversamos com a agenda deles, a agenda do empreendedorismo, a agenda da segurança, muito difícil. Não estamos te ouvindo, Sidão. Cristina, por favor. Uau! Distopia total, né?
Eu não sei se eu tenho muito assim a contribuir, mas algumas coisas. Eu acho que esse cenário distópico de catástrofe, crueldade, ele é assim meio cíclico, né? Não, não, meio cíclico não, historicamente cíclico, né? Então, se a gente é, olhar a conjuntura atual, né? O mundo atual, e comparar com o que com o que o mundo viveu, com o que se viveu, né? Na Segunda Guerra Mundial, que nada mais é que um desdobramento da primeira, uma consequência, ou a mesma guerra, como costuma dizer uma companheira nossa aqui, a Luísa, a professora Luísa. Eu acho que o que se espera da extrema-direita é exatamente essa crueldade, essa é a estratégia de destruição. Então, eu acho que é uma destruição da humanidade mesmo, né? Do humano, na verdade, não é da humanidade, é do humano, né? É a promoção de catástrofes, promoção de barbárie, porque o capital ele funciona assim. Então, o capital em crise ele é um monstro, e a grande saída dele é a produção de barbárie. E o que a gente vive hoje é exatamente isso, a destruição das cidades, principalmente, a destruição da urbanidade, a destruição das políticas públicas, né? O Pedro falou alguma coisa sobre editais. Hoje a cultura e projetos que vão, que buscam a existência da humanidade, alguma coisa assim, eles estão esfacelados mesmo por editais, porque edital é o capitalismo puro, ele é a descontinuidade das políticas públicas, dos direitos, né? A fase que a gente vive é muito parecida com a que precedeu a Segunda Grande Guerra. Ela não combina com democracia. Então, esse capitalismo que a gente vive hoje, na minha visão, ele é tão cruel, né? Ele precisa de tanta violência, de tanta destruição para conseguir invadir o meio ambiente, maltratar, que é por aí mesmo que as estratégias são mais ou menos as mesmas da época que precedeu a Segunda Grande Guerra. E eu penso assim que a esquerda não, por exemplo, a esquerda ela é o campo da humanidade, né? Ela está no campo da subjetividade, meio no campo assim, né, do coração, das artes, é o campo da conversa, da construção dos laços. E a gente está vivendo, nesse momento, um cabo de guerra muito grande. A esquerda não tem como dialogar com essa violência toda, não é nosso campo, né? Então, o que a gente está vendo é isso no país inteiro. Por exemplo, na pandemia, nós tivemos uma iniciativa aqui super bonita, chamada Rede Solidária, porque na pandemia nós descobrimos quão informal era a economia do país. Eu acho que isso foi uma surpresa para o país inteiro. De um dia para o outro, teve um apagão econômico nesse país que levou as pessoas à mais profunda necessidade. Então, em Búzios, por exemplo, 70% da população não tinha o que comer, porque as pessoas vivem das praias, elas vivem do sol, elas vivem do mar, elas vivem da rua. Então, nós montamos aqui um grupo muito grande que começou a comprar cestas básicas. Então, nós fizemos uma mobilização na cidade enorme. Como o nosso exemplo foram vários no país, né? Nós levamos aí uns 6 meses depois logo que decretado o início da pandemia, comprando cestas básicas. A gente pegava dinheiro de todo mundo, sensibilizava as pessoas e, sei lá, acho que a gente comprou aí umas 3.000 cestas básicas. Aí vem o governo, na época, e começa, tipo, a cesta básica que a gente comprava R$10, ele começou a comprar por R$50, né? Então, nós denunciamos no Ministério Público e
e houve uma ação judicial, isso, né, aí foi parado o processo. Então, o governo, ele é cruel, porque o sistema de captação de votos é cruel. A democracia republicana, ela funciona assim, né? Então, eu não sei muito, assim, quais são os caminhos da utopia para esse momento, mas eu acho que os caminhos são esses aqui mesmo. A gente tem essas moléculas, esses pequenas formas de resistência, né? Porém, um caminho que eu estou tentando, que está me mobilizando mais, é o caminho dos jovens mesmo. Eu acho que a gente tem que conversar mais com esse pessoal, né? Atuar mais nas escolas, ficar mais perto desses meninos que estão sendo educados pela direita, pela igreja pentecostal, pela milícia propriamente dita, né? E trazer consciência de classe, né? Porque os movimentos identitários, eles não trabalham muito com a consciência de classe. Então, eu acho que o inimigo de todo mundo está um pouco assim, perdido, meio dissolvido nessa confusão toda, né? Assim, a dívida histórica ela tem que ser quitada com os negros, com os índios, com os quilombolas e os povos originários, mas a gente não pode deixar de encontrar esse norte aí, que o nosso inimigo comum é o capital, é o grande capital. É ele que destrói as nossas esperanças. E se a gente não conversa um pouco, não investe muito nisso, né? Não investe mais nisso, principalmente junto aos jovens, eu acho que a gente... Então, é um caminho, é uma coisa assim, de utopia mesmo, mas acho que a cartilha... nós acabamos de fazer um grupo de estudos em torno desse livro aqui, A Ordem do Capital, da Clara Matei, né? E o que eu vejo hoje é exatamente o que ela relata que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra, e nesse momento que parece se assomar com uma terceira guerra, ou a gente já está meio que na terceira guerra, né? Mais ou menos assim. É isso. Alguém mais quer falar? Rapidamente. Tá, desculpa. Só você tinha. Fernando tinha levantado a mão primeiro. Depois você. Fala, Fernando. Estamos gostando. Vamos embora. Tá sem som, Fernando. Só assim, dá uma localizada de você um pouquinho para o grupo. Tá falando? Pode falar, estou ouvindo. Só dá uma localizada sua perante o grupo. Onde você está falando, quem você é, rapidinho. Gente, eu sou Fernanda, antiga ativista feminista, agora totalmente desnorteada aqui com essa fala. Eu sempre adorei ouvir o Cunca, né, Cunca? Você sempre foi uma aprendiz, assim, gosto de ver essa coisa, ele vai ligando pontos, vai ligando. Mas eu estou aqui meio que bastante pessimista, eu cá com meus botões, e caio nessa live que mostra estamos realmente na catástrofe. Então, eu só quero dizer e lembrar que eu ando lendo bastante a literatura indígena, então eles dizem que a gente está vivendo o sexto cataclisma, a gente já... Então, digamos que o conhecimento científico chamaria de antropoceno, né? Mas que nós estamos vivendo um cataclismo. Então, eu não estou podendo contribuir com nada que seja da contracultura do otimismo. Eu estou tentando aqui manter uma certa saúde mental, gostaria de que fosse colocado na pauta essa questão de um transtorno geral, não só cada um de nós,
Mas se você vê o Trump totalmente translocado, não pode... A crueldade máxima que a gente assiste, que é a questão da Palestina, isso adoece qualquer ser que tem coração. Então, eu estou querendo, assim, que essa consciência da catástrofe, como sobreviver na consciência com a consciência da catástrofe, e sem estar vendo contracultura alguma contra esse trem-bala, né? Pelo contrário, o trem-bala está aumentando a velocidade quando a gente pensa na China. Eu acho uma coisa impressionante tudo que está acontecendo no plano de destruição de meio ambiente, mesmo quando vem com uma cara de desenvolvimentista. Eu lembro do Nego Bispo, que fala que a gente tem que enfraquecer as palavras, a palavra desenvolvimento tem que ser enfraquecida, e a gente fortaleceu o envolvimento. E eu fico querendo saber me envolver com o quê? Eu, sinceramente, estou tentando me manter em pé, me considero uma pessoa com saúde, com sorte, mas queria dizer isso, eu acho que a gente está vivendo uma catástrofe, sim, um cataclisma, e nossa geração está testemunhando isso, está horrível. Desculpa não poder contribuir. Viu, Cunca? A gente que já tentou tanta coisa, né? Ver o que a gente entendia como força humana, que é a comunidade, né? Ter referências comuns, eu acho que a gente está sem referência comum, sabe? Mesmo teórica. Bom, obrigada aí pelo espaço. Cristina e Fernanda, vamos embora. Agora é Vitor. Então, hoje, no episódio infeliz com a Marina Silva, eu estava vendo, já devia ser reprise, foram 3 os senadores que a ofenderam, né? 2 dos quais não se espera nada mesmo, né? O que estava presidindo a sessão, tal do Marcos Rogério, o tal do Plínio, que já tinha desafiado ela numa outra vez, e o Omar Aziz, que para mim foi uma surpresa e uma decepção, que ele tinha tido um brilhareco, embora seja de direita ou de centro, tinha tido um brilhareco na CPI da Covid. Mas uma fala me chamou a atenção do Omar Aziz. Ele falou assim: ministra, hoje em dia ninguém vive mais do extrativismo. E o cara é da Amazônia. Ele é manauara. E, no mesmo momento, eu remeti a minha tese de doutorado, que eu estudo o paradoxo da fome e da insegurança alimentar e nutricional nos pescadores, né, em comunidades de pescadores na Bacia de Campos, que não foi uma invenção minha, isso foi revelado num censo da pesca artesanal em 2014, e agora, em 2022, 2023, a gente fez outro, e houve um agravamento, possivelmente pela questão da Covid como externalidade, né? Nesse sentido, Cunca, parece que a gente está naturalizando a insegurança alimentar e nutricional, porque a gente não está vendo corpos esqueléticos como se vê no chifre africano, né? Etiópia, parte do Quênia, Eritreia e outros países por lá. Yanomami, nós vemos aqui nos Yanomami. Vimos, bem lembrado. Palestina. Palestina. Não, então, mas aqui no Brasil, o que quis dizer no Brasil? No Brasil, porque aqui a gente não está, supostamente, não estamos num cenário de guerra. O lixo é rico, né? Tem populações que comem do lixo, e o lixo, a nutrição vem do lixo, né? Exatamente. Inclusive, você fez uma figuração, usou uma simbologia das farmácias e supermercados em Botafogo. Isso me remete, né? A indústria alimentícia adoece a gente tem que correr para a farmácia, porque hoje processados, ultraprocessados, e não se come de forma digna, de fato. Queria que você comentasse isso aí, por favor. Abraço. Bom, antes de passar para o Cunca, é o seguinte, nós temos 15 minutos, tá? Então, você tenta colocar e vai ver, eventualmente, porque está no fechamento. Ver se dá para dar mais alguma pergunta ainda. Vamos ver. Faltam 15 minutos.
Vou falar 5. Vou falar 5 dos pontos que precisam ser respondidos. A leitura da década de 30 é igual à de agora ou estamos qualitativamente modificados? O que mudou qualitativamente? Mudou que o capitalismo da automação não gerou soluções de planejamento, que a classe operária não é força revolucionária suficiente. A contradição capital, a contradição de classe, está nos territórios e em populações desiguais, quer dizer, ou seja, as classes populares são desiguais, diferenciadas, subdivididas e redivididas pela precariedade. Parte das populações aprisionadas e encarceradas, partes deslocadas regionalmente e partes envolvidas na xenofobia, na guerra, no racismo e no fundamentalismo. Portanto, a racionalidade também científica, crítica ou das utopias liberal ou socialista foram destruídas. A razão cínica burguesa foi substituída pela falta de velamento. E nem sempre, inclusive, fascista, porque o fascismo fez questão de resolver a fome na Alemanha, partir para a guerra, partir para coisas e criar uma utopia de direita. Não há, Bolsonaro não tem uma utopia de direita, tem a utopia da morte, da destruição. Quer dizer, as utopias pentecostais são apocalípticas ou de consumo, quer dizer, então nós não temos também horizontes nem da revolução nem da contra-revolução. E não temos um modelo soviético versus um modelo capitalista, que já tivemos. O modelo chinês é um capitalismo modernizado e nacional, e, portanto, e desigual e com problemas. Mas, para muita gente da esquerda, ele é um modelo, ou seja, a esquerda ainda faz. O Xi Jinping é o porquê? O Xi Jinping é racional. O Xi Jinping é uma tecnoburocracia racional confuciano, que, além disso, ainda se diz marxista. Ele pode ler esse livro que a gente leu, importante, da denúncia de mostrar como a economia é política. Esse livro tem uma tese, a economia é política. E nós sabemos que a economia é política, mas nós sabemos que o capitalismo é incontrolável para ele mesmo. O valor abstrato do endividamento das megamoedas mudou. Hoje não é a Alemanha endividada, hoje os Estados Unidos é o maior endividado, hoje a dívida de todos os países são todos geridos pela dívida, e não há uma relação desigual entre um capitalismo produtivo e um capitalismo financeiro separados. Não é nem o capital financeiro alemão, aquele que parecia dirigista e etc., e que se recompôs. O Thyssen, e nem é aquilo que a Hannah Arendt dizia, não é capitalismo. O Thyssen descobriu que o Hitler não era capitalismo porque o Hitler subordinava o capitalismo. Não, era capitalismo, agora é um capitalismo com Hitler. Então, hoje nós temos as máquinas de guerra, as máquinas de Estado, as máquinas de destruição, todas muito destrutivas. E as soluções positivas do período anterior, o keynesianismo, o marxismo da planificação centralizada, não são adequados para o desenvolvimento. Krenak, Raoni, a inteligência indígena, a antropologia recíproca, Eduardo Viveiros de Castro, tudo que tem pensado pelo Lacour, tudo que tem pensado pelas essas pessoas dizem, olha, tem que pensar uma outra lógica antropológica, mas, ao mesmo tempo, a Dana Haraway e outras pessoas dizem os seres humanos já são bioquimicamente transformados, já são corpos transformados, já vivem em outras condições. Então, quer dizer, esse pescador aí não vai viver sem celular, esse pescador aí vai viver com como é que é, vai deixar de usar o motor, como é que a gente faz? Então, evidentemente, nós vivemos, aí o pessoal diz, olha, tem uma transição. O que a gente pode ter? Fernando, eu apenas digo o seguinte, se nós não pegarmos uma coisa assim como a água e com a saúde, nós não temos o que pegar. E eu sigo todos os marxistas relevantes do período agora, são do território, né? O Harvey se destaca, né? Mas o Lefebvre dizia, a cidade é a fábrica. Onde é que está a fábrica? O que gera mais valia em Búzios? O que gera mais valia em Cabo Frio? O que gera mais valia em Arraial do Cabo? Não é a fábrica que tira óleo de baleia, nem é a indústria da pesca, é a produção turística que extrai mais valia do território. É o petróleo que extrai mais valia do território, é a especulação imobiliária que extrai mais valia do território. O resto são serviços que extraem mais valia
de outros territórios, com mercadorias mais ou menos baratas, industrializadas, em formas já automatizadas através de logística de caminhões com diesel, né, que são movidos, portanto, de natureza, são movidos por mecanismo. Então, se nós pegamos toda a energia, é extração, é água, a energia é nuclear, é meio ambiente, é água, meio ambiente é água. A usina nuclear depende fundamentalmente de água para o resfriamento permanente, não é isso? Quer dizer, então, o tempo todo nós... Então, eu digo o seguinte, o que a gente tem em comum ao pensamento indígena, ao pensamento pescador, ao pensamento da defesa humana e todas as coisas, é que a gente tem alguns referentes comuns. Conhecimento e água, por exemplo. São duas coisas que nós dizemos, duas coisas que nós achamos que têm que ser repensadas, podem ser repensadas e produzidas. Os indígenas têm conhecimentos, não é, que vêm compartilhar para o bem e alternativas comuns, ou seja, não é só dizer que a pedra tem vida, a natureza tem não sei o quê, não é, que é o mesmo que Spinoza também dizia, quer dizer, na modernidade tem filósofo que dizia, não é, Deus está em tudo, para Spinoza, está em todos os lugares, está em todas as coisas, quer dizer, a gente tem as cosmovisões, as possibilidades. O que a gente vai fazer? O que a gente pode trabalhar? Gramáticas de aprendizagem, de articulação de conhecimento com alguma simbologia de defesa da vida. Eu estava dizendo como hipótese de discussão possível. Agora, a construção da leitura crítica de que os projetos e os processos dessa transição, e para Belém, para discutir se a estrada que o Barbalho fez, que atravessa a floresta, vai diminuir a emissão de gases, porque vai permitir os automóveis ficarem menos engarrafados, e esse é o grande quadro interlocutor, inclusive, que está combatendo os latifundiários da exploração florestal, que diz e que está preocupado em permitir que os carros entrem em mais uma via direta, e ao atravessar a floresta, ele vai proteger a floresta graças à estrada. E esse discurso é o da transição ambiental, com a Petrobras explorando o petróleo. Então, objetivamente, nós estamos presos a discutir essas transições. Nossos parceiros todos, nós temos que discutir legalidade com os golpistas da justiça, nós temos que discutir problema de liberdade com a direita discutindo a noção de liberdade, ela dizendo, eu trago a liberdade. O nosso Agamben disse, olha, essas políticas de controle dos corpos durante a pandemia são políticas de exceção e totalitárias, nós não discutimos isso. Nós apenas, e aí eu concordo com a Cristina, a gente desenvolveu redes de solidariedade que mostraram muita energia, muita energia. E nós temos que discutir juventude, porque a juventude está fora do nosso esquadro, ela está no ciberespaço ou pedalando, está no ciberespaço ou na guerra dos territórios. Quer dizer, e aí a gente vai ter... E essa juventude periférica é a classe, né, Cristina? A classe são as mulheres, os corpos periféricos dos serviços, os jovens do precariado, não é? Frações grandes, e o território é um lugar onde as pessoas organizam as solidariedades e descobrem potências alternativas que podem gerar contra-iniciativas. Bom, como é que a gente vai fazer isso sem política? Como é que a gente faz isso com o partido? Tem que ficar indiferente se o Quaquá ganha a eleição do PT? Que a gente tem que ficar indiferente a isso? Isso ainda é importante? A defesa da Marina é fundamental? A Marina é hoje um ator. Hoje a Marina é o ator político que nos unifica e que pode permitir discutir com pentecostal, com mulher, com... ela voltou. A Marina voltou. Ontem ela estava querendo discutir a agenda minimalista da transição com os chineses para ser ator em Belém, no fim do ano. Hoje ela está discutindo a agenda real, o corpo segregado do negro, da mulher, papapá. E sim, com uma problemática de classe. Ela diz, chega, não dá, desbasta. Aí eu digo, ela trouxe hoje o discurso emblemático. E não vou ficar aqui nesse circo cínico em que eu sou julgada. Eu acho que hoje a Marina trouxe para nós um elemento dessa situação rara, né, de poder dizer não para eles. Ou seja, uma forma de dizer não diferente da ideia da gente sair da internet, sair do Facebook, sair dos bancos, que também é uma ideia. Eu não sei quanto tempo a gente aguenta nos sistemas.
Eu não sei quanto tempo vai durar a universidade que eu estou, está caindo aos pedaços. Eles vão privatizar. A saúde lá está toda privatizada. Todos os nossos hospitais estão privatizados. Eles estão caindo. Entraram 70 milhões nos hospitais federais da UFRJ, os 9 que a gente tem, e está pagando salário, terceirização, mas não constrói um prédio, não tem infraestrutura, né? Não tem água, não tem medicamentos, não tem coisa. Então, é muito complicado. Ao mesmo tempo, a gente também está discutindo como vamos pagar, que eu estou dizendo, estou ganhando pouco, eu preciso de mais 20 mil. O que eu vou reconstruir na universidade? O meu salário, professor, o pessoal vai fazer greve. Quando fizer greve, a universidade já está vazia. Quer dizer, nós precisamos reencher os lugares, nós precisamos trazer as pessoas, produzir encontros. Acho que a gente, de alguma maneira, acho que a experiência que a Cristina descreveu, a experiência que o Enzo descreveu, que o Vitor descreveu, essa que nós escrevemos, que nos aproximamos de certas construções territoriais, recolocam a ideia de que a rede não é só telemática, a rede é de pessoas, a rede é de coisas. E isso nós vamos disputar, não é? E acho que aí talvez trazer... Agora, por exemplo, a gente não vai chamar a Marina para vir falar em Búzios, a Marina para vir falar na universidade. Amanhã, o mais importante é que eu reunisse 2.000 pessoas na minha universidade para ouvir a Marina, na universidade, disputando o capital simbólico da universidade. Mas eu não consigo. Mas isso seria, por exemplo, nós vamos dar título de doutor honoris causa para Benedita e Paris 8 vai dar para o Lula. Isso é um exemplo de uma aliança importante. Para Paris 8, o Lula é a periferia, e Paris 8 é uma universidade da banlieue, é uma universidade da periferia. Quer dizer, quem que a gente convida para vir aqui? Quer dizer, a Marina do Meio Ambiente conversar com o povo de Búzios, nós poderíamos fazer, se nós conseguíssemos, talvez fosse uma coisa interessante, a Marina vir conversar. Mais importante do que Belém é ir conversar com os territórios, o território do Enzo, ir lá conversar e conversar com essas periferias, mas com essa simbologia de quem consegue falar, inclusive acima ela está com a palavra. Paradoxalmente, os caras foram caçar a palavra dela, julgar ela, amarrar ela, e ela ganhou a palavra. Por 5 minutos, ela ganhou a cena. E aí tem que saber usar. Aí nós vamos depender disso. O Lula, infelizmente, está com labirintite hoje, né? Então, quer dizer, também contamos a saúde dos indivíduos e a função histórica dos indivíduos ainda existe. Porque a direita também precisa de indivíduo. Precisa do bispo, do Macedo, do não sei o quê, também do Bolsonaro, precisa encarnar em liderança. Já falei, ultrapassei o tempo todo. Não, tudo bem, é que eu quero que o nosso peregrino da imagem, Raul, faça a colocação e você conclui. Raul, fala, você queria falar alguma coisa? E aí você conclui, Conca. Fala, Raul. Não, eu só estava querendo abordar uma coisa que, nessa peregrinação com os moradores de Búzios, você constata a presença do movimento de pastores. O pentecostalismo, sabe, dominando e alienando todos de qualquer outro pensamento que não seja aquele determinado pelo pastor. O que o pastor diz, cumpre-se. Pode fumar um baseado, pode tomar um porre, pode fazer uma sacanagem, mas vai lá, fala com o pastor perdoa e tudo bem. Esse domínio em todas as atividades, no voto, na maneira de se vestir, não sei o quê, é preponderante em todos os segmentos da sociedade aqui em Búzios. Mesmo o pessoal de fora fica sem uma influência por causa disso. Essa cultura, a simbiose da cultura do pessoal de fora com os nativos, ela fica neutralizada com esse movimento pentecostal. Lembrando, então você agora faz as suas... Faz a conclusão e vamos já embora. que falamos de Búzios, eu me lembro que Búzios era uma casinha de pescador que eu ia com os meus pais, e do lado tinha aquela Assembleia de Deus com aquele alto-falante desde sempre, e hoje ela ainda está ali, perseverou no centro. O pentecostalismo não é só essa coisa que vem por cima, é algo que tinha um sedimento embaixo. Aquela Assembleia de Deus trabalhou
anos, ficou ali com aquele som, enfrentando as mídias, enfrentando as coisas, e hoje tem aquela igreja eletrônica na rua, mais de dentro, né? Tem aquelas igrejas de novo tipo, que vem esse neopentecostalismo, esse cenário distinto, mas ainda tem disputa, e tem disputa no seio dessas igrejas. Mas quanto tempo? Quer dizer, isso vai implodir? O que vai acontecer? Né? Isso vai acontecer? O que pode acontecer com essas forças que também têm disputas? Tem pelo menos 3 grandes denominações pentecostais em conflito, tem várias coisas que estão aí, também se unem nas horas decisivas, né? Sempre unidas. Sempre unidas, e mesmo quando estavam negociando com Lula, eu me lembro do período que a Assembleia de Deus negociou com o Brizola e eu assisti. E, ao mesmo tempo, o Jogo do Bicho e a Escola de Samba também negociavam. Quer dizer, a sociedade brasileira é marcada, a gente fala de sociedade civil não são as nossas entidadezinhas bonitinhas, é o conjunto desses organismos que formam sociedades, formam aparelhos, formam ideias, e nós disputamos, né? Mas, felizmente, de vez em quando aparece um franciscano, o Raymond, que cuida de população de rua, a Benedita é da Assembleia de Deus, e as pessoas estão aí, e a própria Marina virou evangélica. Num dado momento, ela saiu, descolou e foi para a religião. Agora ela está colada, hoje ela está colada com o que ela é, com o máximo da potência e energia dessa figura, e corporificado como pessoa, como humanidade no meio das máquinas, né? Porque nós somos meio máquinas, também vivemos meio maquinicamente, né? Então, vamos ver o que é possível. Foi dito aí, a morte do homem já se realizou. A modernidade matou Deus, e a modernidade agora autofagicamente liquida o homem, o humano. Né? O humano está... O debate do pós-humano, o que é humano e quem é humano? A direita diz humano é só quem é cristão, é quem sou eu. Quem é humano decidiu quem são os elimináveis, os descartáveis, ou seja, há populações condenadas ao desaparecimento em todos os lugares. A África do Sul disse, pior do que o apartheid é o que está acontecendo lá, pior do que o apartheid, porque o apartheid ainda está mantido. Aí o Trump teve que entrar nessa discussão, né, com o presidente da África do Sul. O debate está posto, o debate do humano ou do pós-humano. Nós ainda lidamos com o resíduo do humano. O índio diz, olha, não é o humano, é a vida, são todas as espécies. Né? Então a gente termina, a sabedoria é óbvia e necessária, quer dizer, eles têm toda a razão, mas a gente não transita da mesma maneira, porque eles já foram destruídos, né? Eles já são povos que sobreviveram, restou uma sabedoria, alguma sabedoria. Sebastião Salgado, eu vi dizendo, não, o Brasil é dos raros lugares que não matou os aborígenes todos. E nos últimos anos, depois dessa coisa de território indígena, tinha aumentado em mais de 100% a quantidade de pessoas que se auto-identificavam como indígenas, como agora aumentou por causa dos caras, há pessoas que se identificam na ancestralidade africana, no não sei o que, quer dizer. Então nós temos isso, não sei como isso pode ter formas virtuosas de articulação, mas talvez o convívio horizontal de vez em quando apareça, né? Ou você, de vez em quando, a sua atuação é como que ela gera comunicação entre pessoas que estão sem comunicação, e com isso vai, não é, fazendo essa coisa socrática que cria espaço público, como a Cristina no livro, como o Vitor na pesca, como o Enzo ainda perseverando na agenda, e você não saiu, Fernanda. O seu desencaixe é parte hoje de uma resistência enorme. Há milhares e milhões de pessoas que decidiram a não atuação é uma forma de atuação. Esse é um debate lá do Bifo Berardi, que pode ser muito contraditório, mas também tem essa discussão. Quem não entra nas coisas, não vou mais, não colo mais nisso, como é que faz? Né? Eu me lembro no Laudisdal Dolgor, propondo experiências de microcrédito entre amigos, para sair das dívidas. Como é que a gente sai da dívida? Como é que a gente escapa? Praticando, ele praticava um juros que era muito superior aos juros do mercado e era 80% abaixo do juro real, era muito mais positivo, e era ainda juros, né? Gerava alguma coisa, gerava alguma renda que permitia ele conservar ele. Mas exemplo dessas atividades. Bom, nós estamos na explosão da moeda, né? A pixização, junto com a criptomoeda, junto com os conflitos da moeda, junto com
esse corte, né, que vai acontecer entre os Estados Unidos e o resto do mundo vai trazer, provavelmente, em algum momento, o dólar derrete. Em algum momento, nós vamos ter uma grande crise desse troço mordendo o raio. Por onde ela vem? Pela guerra, pelo clima ou pela moeda, nós não sabemos, é porque já veio. Nós já vivemos todas elas aqui. Nós vivemos a taxa de juros impagável, a dívida impagável, a violência contra as populações, etc. Já vivemos todas essas crises. Então, ler esse cenário com rigor é uma tarefa que nos ajuda, de alguma maneira, e aí a noção de catástrofe é uma noção, não é o que virá, não é o catastrofismo, olha, vai acontecer, já aconteceu. Nós já vivemos num vulcão, num turbilhão, já vivemos. Vitor descreveu, olha, já aconteceu. A pesca já foi desconstruída por uma enorme destruição. No entanto, existem formas de potências residuais que apresentam possibilidades importantes. O Raul Silvestre disse, olha, já aconteceu, já mataram a memória, mas eu, de repente, vou ali e a memória ressurge. Tinha um estudante aí de biblioteconomia ou museologia, não sei, marxista museólogo ou marxista da memória, né? Então, ele, mais do que nunca, pode aprender um pouco e pode lidar com isso, porque ele lida com o marxismo. Marxismo explica o capital, mas não gera o sujeito da revolução. O sujeito ler o Capital não faz o sujeito da revolução. O sujeito da revolução pode emergir ou não de um processo educativo, autoeducativo, de consciência. Aí Gramsci reaparece, né? Quer dizer, aonde vai surgir o sujeito? O sujeito, para surgir, precisa surgir na cultura e no conhecimento. Precisa surgir na linguagem. Precisa saber traduzir as questões, precisa saber falar. Né? E a gente está reaprendendo a falar junto com máquinas que falam por nós, ou que pensam por nós. É uma novidade gigantesca. Né? Sidney. Muito grato. Grato a vocês que resistiram a essa conversa. É muito bom. Ninguém saiu diferente desse encontro, viu? Pode ter certeza. Obrigado. Chacoalhou tudo. Foi realmente muito, muito instigativo. Né? Então, agradecer você, Conca. Realmente é um momento muito amoroso você estar aqui ajudando a gente a refletir. E eu queria só dizer o seguinte, já tem a 12ª oficina, vai ser, já está marcado, dia 18 de junho, vai ser Gestão Participativa de Recursos Hídricos e Costeiros, com a Adriana Saad, que já foi secretária de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia e tudo mais. Eu vi que a Cristina fez cara feia, mas é isso, é ela mesma. Está convidada para o dia 18 de junho, vai ser a 12ª oficina e vai trazer essa temática, tá certo? Nem todo mundo é Conca, nem todo mundo é Saad, tá certo? Mas todo mundo é todo mundo. Tchau, queridos. Uma boa noite a todos, tá? Boa noite. Beijos. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo.